do Pedro Henrique Torre com parte deles. Execução do hino nacional brasileiro aqui em Guayaquil. Hino nacional brasileiro só dá Brasil na Conmebol Libertadores. É a terceira final consecutiva entre equipes brasileiras. Mais uma vez o Flamengo está nessa. 3 das últimas 4 decisões e o Flamengo escreve o seu nome entre os grandes. Continua a escrever o seu nome entre os gigantes do nosso continente. Os jogadores se cumprimentam, nós vamos confirmar as escalações das duas equipes. O Flamengo vem com o time, o poderoso, aquele que tem sido utilizado pelo Dorival Júnior. É um time que não perde há 8 jogos, somando todas as competições, que há 10 dias conquistou o importante título da Copa do Brasil. O Flamengo vem escalado pelo técnico Dorival Júnior. Do outro lado, o Furacão, o Clube Atlético Paranaense. Imagine só o que está sentindo o torcedor do Atlético neste sábado tão especial. Aí está o Flamengo, escalado por Dorival Júnior. Tem o Santos, goleiro, número 20. A defesa com Rodinei, 22. Davi Luiz, 23. Léo Pereira, número 4. Felipe Luiz, 16. Meio de campo, João Gomes, 35. Thiago Maia, camisa 8. E mais, Everton Ribeiro, número 7. Arrascaeta, 14. Gabriel Barbosa, o Gabigol, número 9. E o Pedro, artilheiro da atual Libertadores, camisa de número 21. A arbitragem aí, já a pose do Patrício Lustô, que terá a companhia do Diego Bonfá, do Ezequiel Brailovski, todos argentinos, e mais o Mauro Viliano, o árbitro do VAR. Está em boas mãos a decisão deste sábado, Simon. Lustô é um árbitro experiente, a sua segunda final de Copa Libertadores da América. É competente e experiente. Me preocupa um pouco a questão física, porque faz muito calor aí em Guayaquil. Eu torço para que tenham uma grande atuação e não interfiram no resultado final do jogo, Paulo Andrade. Afinal de contas, para a arbitragem também tem final de temporada. Os caras estão apitando durante todo o ano de 2022, mas com toda certeza para eles também. Hoje um dia muito especial. Aí a arbitragem argentina, a garotada. Como é bonito, né? Quanto mais crianças espalhadas pelo mundo do futebol, pelo mundo de maneira geral, melhor. Vamos com a escalação do Atlético. O Clube Atlético Paranaense, o Furacão, de algumas façanhas para alcançar a decisão, a segunda da sua história na Conmebol Libertadores. Os capitães estão ali reunidos. Thiago Heleno, o cara que mais disputou jogos na história do Atlético nesta competição na Libertadores. E do outro lado, o Everton Ribeiro, que dispensa comentários, é um papa-título, é um dos ícones desse Flamengo recente de muitas conquistas. Os jogadores do Atlético estão reunidos de um lado, do outro lado o bate-papo dos rubro-negros do Flamengo e os capitães aí reunidos. Bola, campo, quem é que ataca? Pra lá, pra cá. Lembrando que são 90 minutos, em caso de empate, prorrogação. Não iremos direto para os pênaltis, não. Prorrogação e aí sim, persistindo o empate ou no surgimento de um novo empate durante o tempo extra, a definição do campeão será nos pênaltis. Escalação do Atlético. Bento é o goleiro número 1, Kelvin, camisa 13 pela direita, Pedro Henrique, 34, Thiago Heleno, 44, os dois zagueiros, e o Abner Vinícius, 16, fecha a defesa pela esquerda. Meio de campo traz o Fernandinho, número 50, Fernandinho, hein, que nome! Hugo Moura, 17, ex-Flamengo, Alex Santana, camisa de número 38, e mais o Vitor Bueno, ele veste a número 8, fecham a formação titular do Furacão na final. Vitinho, número 11, Vitor Roque, o choque, veste a camisa de número 27, tem apenas 17 anos. E que momento, hein? E que abraço
Os dois técnicos, dois brasileiros, diferentemente do que vinha acontecendo, até com as finais brasileiras, hoje dois brasileiros nos bancos de reservas. Quase tudo pronto, vai começar a concentração do Bento, do outro lado um ex-goleiro do Atlético, o Santos. Por uma grande atuação deles, pode passar a conquista da glória eterna. Você, fã de esportes, ligado com a gente, é contagem regressiva. A bola vai rolar aqui em Guayaquil. Você é o nosso convidado especial, vamos juntos! Está valendo, tem final de Conmebol Libertadores para arrepiar a partir de agora. Você, fã de esportes dos canais ESPN, é o nosso convidado especial. Você que se liga, você que acompanha, você que esteve conosco ao longo de todas as fases da Libertadores, chegou o dia da grande decisão. Aí o Flamengo já trabalhando com o João Gomes. Pedro volta, se apresenta dentro do campo de defesa. A sobra ficou com o Davi Luiz. Ameaçou apertar por ali o ex-companheiro dele, o Hugo Moura. O time do Flamengo recomeça com o goleiro Santos. Aí Davi Luiz, que tem um título europeu. Foi campeão da UEFA Champions League com o Chelsea há 10 anos. Pode entrar para um seleto grupo. Experiência pura para Davi Luiz. Ainda em busca do seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Léo Pereira fez o gesto, pediu para o Felipe Luiz se adiantar para acompanhar. O Atlético não marca a saída de bola. O Atlético se recolhe e fica no campo de defesa. Vem o lançamento longo, corre atrás dela o Arrascaeta. Acabou o campo, é só tiro de meta Atlético. Zinho, Tetrazinho, bem-vindo. Tá batendo, tô vendo daqui. Tá batendo forte o seu coração também, Tetra. O coração tá batendo sim, Paulo, é um jogaço. E já deu para ver a estratégia do Filipão. Ele espelha o meio-campo, né? Ele quase que individualiza uma marcação. O Hugo Moura em cima do Arrascaeta, né? Aí o Alex Santana em cima do Everton Ribeiro. O Fernandinho com o João Gomes. E o Vitor Bueno não está aberto aqui. Ele está por dentro em cima do Thiago Maia. É aquela disputa que a gente falou no meio-campo. Olha o Vitor Roque chegando, girou para dentro da marcação do Davi Luiz e arriscou, foi para a primeira finalização da finalzinho. É isso, então ele, observando o que o Flamengo tem de melhor, que é essa criatividade no meio-campo, ele espelha esse meio-campo, vai para um sistema parecido, né? Um 4-3-3, mas o meio-campo, o Vitor Bueno, ficando bem ali, colado no Thiago Maia. E aí vamos ver quem vai vencer esses duelos. Saiu errado o Flamengo, no chão o Vitinho, olhou para o árbitro que deixou correr, mandou seguir. Vem Fernandinho, recuperação do Furacão, encosta, pede a bola o Alex Santana. Fernandinho preferiu o passe mais longo. Ela passou por dois jogadores do Atlético e ficou oferecida ao Santos. Já vem o Flamengo com João Gomes. Você ligado em todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos. Que dia! Faz calor aqui em Guayaquil. Segurança máxima, tudo bem organizado nos arredores do estádio. E a bola rolando para a final. Léo Pereira, ex-Atlético. Vem buscar, se apresenta para receber o Gabigol. Já ia tomando ali a pernada do Abner. Davi Luiz. Ela fica no meio do caminho. Aí o Abner. A batida para a arrancada do Vitinho. Com ele o Rodinei. Paulo Calçade. Seja bem-vindo, a bola tá rolando em Guayaquil, Calçade. Tem coisa muito interessante dentro de campo, por exemplo, o Kelvin tá subindo muito, tá quebrando a linha de 4 do Atlético, ela tem o Kelvin fora dela, ele tá subindo. Então o que acontece? O Abner vem para jogar ao lado de Thiago Heleno e às vezes o Vitinho é que está sendo o quarto homem pelo lado esquerdo. O Felipão definiu funções específicas de acompanhamento. O seu marcador, você vai marcar esse, você aquele outro. A hora que não tiver a bola vai ser desse jeito. E vamos ver o comportamento do Atlético. O Flamengo pode se dar bem com isso? Tem certo e errado, Paulo? Deixa a bola rolar para saber. São várias histórias dentro de uma grande história, de uma rica história. Flamengo e Atlético fazem a final da Libertadores. E olha, é uma rivalidade que cresceu demais nos últimos anos. Este é o 9º encontro em mata-matas dessas duas equipes nos últimos 11 anos, por diversas competições. Rodinei. Abner dividiu com ele, o Vitinho, melhor dizendo, estava por ali fechando a porta. Vitinho até se comporta como um ala. A marcação ela tá praticamente individual, Paulo.
Olha o toque de primeira do Arrascaeta. O Abner fecha como se fosse um terceiro zagueiro muitas vezes. Marcando o Gabigol. E o Thiago Heleno sobra, porque o Pedro Henrique marca o Pedro. Então ele foi pro individual. É isso aí, essa é a maior surpresa da final até agora. Não tá nem na escalação, tá na ideia de marcação individual. Aquilo que a gente falou, rola a bola, vamos ver a postura. E a postura é essa. Estão aqui para isso, os especialistas Paulo Calçade e Zinho. Raspada de cabeça do Vitor Bueno. Não quer saber de brincadeira o Thiago Maia, acredita o Pedro, corre atrás, foi o Bento para a entrada da área para ficar com a bola para fazer a defesa. Agora, nesse momento, o Abner se manda ali como um lateral que é. Vitinho. Passe no Hugo Moura, deixadinha de primeira. Vem trabalhando o Furacão. Que sábado, decisão, Conmebol, Libertadores e você com a gente. Ganhou no alto, meteu a cabeça na bola o Felipe Luiz. Fernandinho trouxe para perto da linha lateral, multicampeão com o Manchester City. O detalhe é que tem uma carreira para lá de vitoriosa em Shakhtar Donetsk e Manchester City. O grande Fernandinho que você está vendo aí, mas apenas um título internacional. Conquistou a Liga Europa com a camisa do Shakhtar. Imagina só o que significa para o Fernandinho ajudar o Furacão em busca da glória eterna hoje. Meteu a cabeça na bola o Kelvin. Ela vai sobrando, o Santos escoltou, deixou sair. O Flamengo vai para a batida de tiro de meta. Participe você, fã de esportes. Alessandro Figueiredo, já ligado aqui. Eliseu Peruso, grande abraço. Galera já de olho no jogo. Grande Carlos Andreasa, rubro-negro fanático. Está do lado do Flamengo, entre os rubro-negros desta final. Felipe Luiz. Atravessa por baixo. Aí Davi Luiz com certo espaço, com liberdade, mexe os braços, pede movimentação, obedeceu e passou para receber o João Gomes. Fugiu do bote do Fernandinho. Que temporada do garoto João Gomes. Aí a batida de primeira na bola com o estilo do Arrascaeta, de letra. Por ali, portas fechadas por dois jogadores do Atlético. Cabeçada para o chão do Thiago Maia, Alex Santana. Este é Vitor Bueno. São os Vitors em ação, né? Vitinho, Vitor Roque e Vitor Bueno. Não falta Vitor. Do meio para frente no time do Atlético. Thiago Heleno. Aí o general deixa de lado. Levantamento feito pelo Pedro Henrique. Ligação defesa-ataque. Léo Pereira amortece. Deixa com categoria. Passe no Felipe Luiz. Arrascaeta. Estava ali no calcanhar dele o Hugo Moura. Chegou um segundo, né, para atrapalhar o Kelvin. É só lateral para o Atlético. Paulo, e com a bola, quando se propõe a jogar o Atlético e está fazendo isso, você encontra na saída, ele tem Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, é o terceiro. Aí no meio de campo mantém a formação, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana. Kelvin aberto na direita, Vitinho lá aberto na esquerda, com o Vitor Roque mais adiantado e o Vitor Bueno é o meia, é o recheio disso. Sem a bola, ele se modifica, aí ele vai para uma marcação individual. Bem interessante. Felipe Luiz apertado, mandou para cima. O Atlético se mantém no campo de ataque com o Fernandinho. Chamou a falta do Felipe Luiz. Os dois já se cruzavam em campos europeus. Felipe Luiz ali de passagem pediu desculpas para o Fernandinho. Fã de esportes, é você como a gente. Decisão Conmebol Libertadores. Na história do confronto, 29 vitórias do Flamengo, 26 do Atlético. Tem equilíbrio aí também nos números. 18 empates ao longo dos anos. Em 2022 já foram 4 jogos entre as duas equipes. Vitória do Furacão 1-0 e do Flamengo 5-0 no Brasileirão. E na Copa do Brasil o Flamengo eliminou o Atlético 0-0 em casa, 1-0 fora de casa. E toma distância o Kelvin. E não é pouca distância não. Tanto que o Atlético adianta, claro, para dentro da área seus jogadores mais altos. Lá vem a bola viajando, Fernandinho na disputa, ele contra Davi Luiz. Vitor Roque na entrada da pequena área, cadê a bola? Ficou para a defesa do Flamengo. Estourão para o alto do João Gomes, corre por ali o Pedro. Vamos juntos, fãs de esportes dos canais ESPN. Você, fã de esporte, é o nosso convidado especial neste sábado. Matada do Felipe Luiz, do peito para o chão. Aí Léo Pereira, é uma bonita história com a camisa do Atlético. Criado na base do Furacão. Passagem do Rodinei
Ganhou no corpo, vai fechando por ali o Pedro. O Rodinei partiu atrás da bola, o campo acabou. Tiro de meta, reposição para o Furacão. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Para participar da promoção Amistel, é só acessar www.promoção.amistelbrasil.com e concorrer a prêmios. Toda a repercussão da final da Conmebol Libertadores e a festa do campeão você acompanha no Sport Center. É logo depois do jogo. Continue com a gente, tem linha de passe logo mais às 10 da noite. Everton Ribeiro, toque no corredor, vem o Arrascaeta. Ficou sentindo, tomou uma pancada, ficou sentindo. Estamos de olho no Patrício Gusto, tá analisando cada passo do árbitro, o Carlos Eugênio Simon. O Arrascaeta já se levantou. Parece ter sido na região do punho, né? A pancada. Você está revendo aí o Alex Santana quando ergue a perna. Acaba dando uma rabiscada ali no Arrascaeta. Torcedor do Mengão cantando, fazendo barulho, empolgando nas arquibancadas aqui em Guayaquil. Do outro lado também, impressionante como ficou cheio o setor destinado aos torcedores do Furacão. Até os nossos repórteres diziam, tem muita gente do local, né, curtindo a festa, com camisas da seleção equatoriana, também aqui no estádio. É uma festa para todos neste sábado. Aí o Pedro Henrique para a reposição, 0-0. É o coração batendo mais forte. Vamos juntos, fãs de esportes. Davi Luiz bobeou a chegada para o chute no Vitinho. Pega Santos! Deu uma dormida o Davi Luiz, chegou no pique o Vitinho. Botou na frente, teve a chance da finalização. Portas fechadas pelo goleiro Santos. Chegada perigosa, a primeira mais perigosa do jogo. E foi do Atlético em Guayaquil. Kelvin no arremesso, ela viaja, vai ali para dentro da área, tentativa de puxada. Alex Santana finalizou no voleio para fora. Uma, duas chegadas e como foi perigoso o Furacãozinho. Muito perigoso. Na sua estratégia, o Filipão individualizando a marcação. Vamos ver os 90 minutos, não é fácil você marcar individual. Agora é um Atlético muito ligado, é um Atlético muito atento. Coisa que o Davi Luiz não foi no lance. Um jogo como esse, você não pode dar uma brecha. Ele colocou velocidade na frente para isso. Para quando o Atlético Paranaense roubar a bola, tem um Vitinho, tem um Vitor Roque, que são jogadores muito rápidos para jogar em cima do Davi Luiz, em cima do Felipe Luiz, que são jogadores mais cadenciados. E o Flamengo tendo trabalho com essa bola arremessada pelo Kelvin ali para dentro. Paulo Calçade. O Atlético tomou na Libertadores 7 dos 11 gols de cabeça, ou seja, pelo alto. Mas é ele que começa dando trabalho pelo alto para a defesa do Flamengo. Ele começa dando trabalho. E tem uma ideia muito interessante no início. A gente não sabe como vai acabar o jogo, mas tá vendo como ele começa. O que fez o Felipão? Ele sobe o Kelvin para marcar a saída de bola pelo lado esquerdo. Ele quer anular a saída com o Felipe Luiz, que é o lateral construtor, que começa a construir. Olha lá, o Kelvin agora está por dentro no meio de campo. Ele quer tirar esse fator, esse lado esquerdo que é muito forte. Se a jogada começa pela esquerda, ela chega na Arrascaeta. Tanto que o Arrascaeta está voltando para o meio de campo, lá por dentro, para ver se ajuda na saída. E o Flamengo até agora, Paulo, estamos com 13 minutos, não conseguiu chegar, não conseguiu sair. O Flamengo está tentando entender os caminhos. Por enquanto está bem o Atlético. Quem conhece todos os caminhos é você, Pedro Henrique Torre. Tudo bem, Paulo? Muito boa tarde para você, todos os amigos. E o Dorival já está percebendo uma certa dificuldade do Flamengo na partida. Ele fez um sinal para o Everton Ribeiro circular pelo campo, circular, e o Everton Ribeiro caiu pela esquerda exatamente no momento que o Dorival pediu para ele circular pelo campo. Aqui assim, o Paulo Calçade detecta a dificuldade, o Pedro Henrique vem com a informação. Chute do Rodinei por baixo, Bento. Não pegou exatamente em cheio na bola o Rodinei. O torcedor está dizendo 3. Esperando um grande resultado, uma grande vitória. Chegou o Mengão, chegou pela direita na finalização mascada do Rodinei. Aí o Bento. 18 participações tem o Flamengo, 8 participações na Libertadores. O Furacão, claro, já contando a atual. Esta quarta final do Clube de Regatas do Flamengo. A terceira final nos últimos 4 anos não é para qualquer um.
Furacão volta à disputa de uma decisão de Conmebol Libertadores depois de 17 anos. Vamos juntos! Paulo, outro detalhe, a saída do Atlético da área é por cima, porque ele coloca o time no campo ofensivo para ganhar a segunda bola. Não quer o Flamengo subindo pressão, porque ele aposta na marcação no campo do Flamengo. Então a bola já fica lá e isso mostra a dificuldade do Flamengo em fazer a transição ofensiva, chegar no Pedro ou no Gabigol. Lançamento forte demais do Léo Pereira. Aí a saída do Bento. Espetacular. A escola de goleiros do Atlético. Só para citar 3. O Everton, um dos grandes goleiros do Brasil, deve ir à Copa do Mundo. E esses 2 que estão em ação. Todos recentemente, né, apareceram para valer no Furacão. Passe errado do Gabigol, que se lamenta, leva as mãos à cabeça, chega para tentar corrigir o Felipe Luiz. Deu sobra para o Atlético, se manda o Kelvin. Felipe Luiz está no chão, a bola não passa pelo Thiago Maia, que vibra. Ela corre e vai embora pela linha lateral e aí você está vendo o Felipe Luiz, pelo jeito não está sentindo pouca dor não. Ele cai torto, né? Tem a disputa dividida e ele cai ali tentando se equilibrar. A passada do Felipe Luiz depois do choque não foi legal, não. Band Esportes, vamos juntos. É você ligado com a gente, chegando para esta grande final. Felipe Luiz preocupa. Tanto é que já tem movimentação no banco de reservas do Flamengo. O Ayrton Lucas já está, por via das dúvidas, se mexendo mais que os seus companheiros. Você está revendo a pancada que soltou o Vitinho, depois o Alex Santana. Bonito domínio de cabeça, saía ali desesperado o Santos. A bola subiu demais, foram os melhores momentos do jogo até aqui. Paulo. Diga, Duda. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos. 2 destaques do Felipão. Pediu calma ao goleiro Bento nessa saída de bola do Atlético Paranaense. E já percebendo a movimentação também do Flamengo com Arrascaeta e Pedro, pediu a dobra na marcação aqui, ajuda ao Kelvin pelo lado direito. Libertadores na ESPN, para você participar com a gente. Não deixe de fazer parte dessa festa Band Esporte. E aproveita o Dorival, tem ali a reunião, a conversa com o Gabigol. O Diego vai para perto do campo também, né? Usa a experiência que tem, participa do bate-papo. O Diego tem a leitura tática muito boa, né? Então ele vai ali até como auxiliar, né? Ou seja, como um companheiro que tá jogando junto. Ele tá no banco, mas está jogando junto. E já entendeu a formatação tática do Atlético Paranaense, que o Filipão pretende com a marcação individual, espetando o Kelvin em cima do Felipe Luiz. Vamos ver se ele tem condições de voltar, não deixando essa construção de jogo do Flamengo. Agora o Dorival também pode, mesmo não tendo nesse momento o jogador da amplitude, da velocidade, fazer uma mudança tática, porque ele pode quebrar isso jogando um jogador aberto pelo lado. Porque ele vai obrigar o Kelvin a baixar nessa linha de 4, principalmente a parte lado direito defensivo do Atlético Paranaense. Tá pedindo Felipe Luiz para voltar, né, Pedro? Exatamente, pediu, falou que vai voltar. Ele fez um exercício, deu ali uma corridinha. Eu fiquei com a nítida impressão de que o problema foi aquele passo, né? Depois tentando se equilibrar ali, teve a lesão. Vai tentar continuar, está de volta o Felipe Luiz. Está de volta ao campo de ataque o Atlético. Foi boa a escapada do Everton Ribeiro. Na frente o Pedro, acompanhado pelo xará. O Pedro Henrique está pensando, brincar com esse homem aqui de 12 gols na atual Libertadores? De jeito nenhum. Paulo. Jogou sério, botou para fora. Pedro. O Ayrton Lucas ainda assim segue no aquecimento. Só lembrando, na final do ano passado em Montevidéu, o Felipe Luiz saiu com cerca de 15 minutos do primeiro tempo, uma lesão na panturrilha. Foi substituído pelo René. Agradecendo aqui o Dom Porfírio. O Pedro Henrique, que é xará do zagueiro do Furacão, também tá ligado. Paulo Felipe Luiz jogou a bola para fora e pediu para parar o jogo. Não vai dar, botou a bola para fora, agora cai no gramado. Que coisa, hein? Que sina. Vai ser substituído pelo Ayrton Lucas, que já está preparado, já está sem colete, com a camisa de jogo. Um dos mais experientes do Flamengo. Vai deixar o campo machucado o Felipe Luiz. Um relógio sem bater ainda no minuto 20 do primeiro tempo. Que perdazinho. A gente pensando assim, o copo vazio, né? A gente pensa, o Felipe Luiz, um cracaço experiente, acostumado com essa decisão. Mas olhando, de repente, para o copo cheio,
é uma característica diferente. É mais jovem o Ayrton Lucas, mas é mais veloz. Chega mais na frente. Da mesma forma que o Vitinho está quase como um lateral marcando o Rodinei, o Kelvin agora, de repente, não vai vir tanto. Porque o Ayrton Lucas vai chegar. Aí o duelo vai ficar mais interessante ainda. Vem Ayrton Lucas, Felipe Luiz recebe o apoio, os aplausos da galera do Mengão. Foi forçado a realizar uma primeira substituição o técnico Dorival Júnior e já conta como parada, né? Porque são permitidas 5 substituições, mas em 3 paradas. Então, perde um jogador machucado e perde uma parada para possíveis substituições também o Dorival. Sai jogando o Mengão. Léo Pereira para dominar. Observado pelo Vitor Bueno. Virada de um lado para o outro. Davi Luiz. Tem o apoio do Rodinei, que se coloca já dentro do campo de ataque, ali pertinho da linha lateral. Se apresentou entre os zagueiros, Thiago Maia. Vem conduzindo. Ele que recentemente chegou a um número interessantíssimo com a camisa do Flamengo. 25 anos, 100 jogos pelo clube no dia 1º de outubro. Davi Luiz ergueu a cabeça, arriscou o passe, pode dar certo. Ela deu uma resbalada no meio do caminho. Aí o toque sério do Kelvin pela linha lateral. Já acompanhando a primeira chegada do Ayrton Lucas. É você, fã de esportes, em todo o Brasil, ligado com a gente, você vai chegando imperdível. É decisão da Conmebol Libertadores, vamos juntos. Puxada do Léo Pereira. O Atlético se fecha, se mantém todo no campo de defesa. O Flamengo vem, escora o Pedro. Já estava de passagem por ali o Arrascaeta. Chute pro alto do Hugo Moura. Conhece muito bem o Arrascaeta. Vem o Ayrton Lucas. O Flamengo do jeito que gosta. Com a bola dentro do campo de defesa do adversário. Todo o esforço do Fernandinho. Vitor Roque. Aí Vitor Bueno. Pintou o contra-ataque do Atlético. Vitinho recebe, tá no mano a mano. Tá cara a cara com o Rodinei. Puxou pé direito, arriscou de fora. Já fechava a porta, já fechava o canto. O goleiro do Flamengo, ela passou. É tiro de meta. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Ford Ranger, a picape raça forte do Brasil. Um abraço ao pessoal lá do Altazes, Amazonas. Que legal. Como a gente está chegando longe. É futebol para todos os gostos. Decisão Conmebol Libertadores, vamos juntos. Pedro Henrique, sem dar sossego para o Pedro. É um jogo com alguns duelos individuais, com marcação que até parece ser individual em alguns casos. Os nossos comentaristas estão de olho e já falaram sobre isso. Pedro deu as costas para o Pedro Henrique. A bola já estava se perdendo. Vamos ver o que vai confirmar o Gusto. Está dizendo que o lateral é do Furacão, mas tem que ser batido mais atrás, seu Kelvin, mais atrás. Só o Bento não tem uma missão individual. Claro, é evitar os gols, digo em termos de marcação. Todos os outros têm. Abner joga ao lado do Thiago Helena, um terceiro, um lateral que não está saindo. Quem faz o lado todo é o Vitinho, de olho no Rodinei. Agora tem Kelvin contra Ayrton Lucas. Ele também continua exercendo a mesma função que estava fazendo o Kelvin com o Felipe Luiz. Hugo Moura acompanha a Arrascaeta. Arrascaeta vem para o lado, o Hugo Moura vem junto. Então, assim, são missões pré-definidas, estão dando certo. O que o Felipão não quer é a bola do Flamengo na entrada da área dele. Flamengo trocando passes. Então, ele sai por cima, joga a bola no campo do Flamengo e dificulta a saída. É assim que ele está fazendo e, por enquanto, o Felipão bolou uma estratégia para enfrentar o Flamengo. E está dando certo, porque está 0-0 e ele não está sofrendo perigo. Que a resposta, Nezinho, é como o Flamengo vai cuidar disso, reagir. Pedro Henrique para fazer a cobrança da falta, levantamento, entrada da área, sobe no meio do caminho João Gomes, um cara que se multiplica no campo, que tem a cara que o torcedor do Mengão gosta. Arrancada agora por dentro do Everton Ribeiro, chega junto dele o Alex Santana na bola, pedindo a falta o Everton Ribeiro, que foi empurrado. O Alex Santana teve passagem pelo Botafogo, mas não só pelo Botafogo, disputou 6 partidas contra o Flamengo, perdeu todas. Tá tentando mudar e logo no encontro mais especial. Alex Santana, um dos volantes
Um dos cães de guarda de Luiz Felipe Scolari. Thiago Maia movimenta com o Léo Pereira. Flamengo se adianta. Volta ao Furacão. Lançamento, pode dar certo. Gabigol na linha de fundo. Mete cruzamento para trás. Pedro Henrique. Na trajetória da bola, escora. É escanteio para o Flamengo. Essa é uma boa tentativa do Flamengo. Essa movimentação do Gabigol. Sai lá da direita, porque o Abner não vai acompanhar ele no lado direito defensivo do Atlético, esquerdo ofensivo do Flamengo. Nessa marcação individual fica difícil para ele trocar de lado. Aí o Gabigol pode ter o espaço que o Flamengo não teve até agora. Cobrança de escanteio para Arrascaeta. Torcedor do Mengão esfrega as mãos. Lá vem o craque uruguaio. O árbitro conversa com quem está dentro da área em busca de espaço. A bola viaja na primeira trave. Kelvin meteu a cabeça, tirou dali. Depois a disputa no corpo a corpo. Vitor Roque e João Gomes. O árbitro entendeu que o João Gomes por trás deu uma puxada, deu um abraço. Fora da lei. No Vitor Roque está marcada a falta. Antes de 2 vitórias seguidas em agosto, o Flamengo ficou 5 jogos sem derrotar o Furacão. 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 7 encontros, equilíbrio absoluto. 2 vitórias para cada e 3 empates. Disputaram 2 finais essas equipes, com 2 vitórias no Mengão. 2013 Copa do Brasil, 2020 mais recentemente a Supercopa, com vitória por 3-0 do Flamengo. E o detalhe, Dorival Júnior era o técnico do Atlético nessa final, a final da Supercopa em 2020. Você vem para dentro do Estádio Monumental. Libertadores na ESPN é a nossa hashtag. Não deixe de participar, fã de esporte. Para manter a liderança da Premier League, o Arsenal encara o lanterna Nottingham Forest neste domingo, 11 da manhã, na tela da ESPN e Star Plus. Arrascaeta tomou de novo, né? Agora do Hugo Moura. Mas pro começo do jogo teve um pé mais alto do Alex Santana. Agora foi o do Hugo Moura que subiu na direção do uruguaio. Vida fácil ele não tá tendo não, Zinho. E não pode ter, porque é o cérebro do time, é o cara que organiza, é o diferenciado. E a marcação individual, muitas vezes vai acontecer isso. Você está marcando ali homem a homem. Você tem um pequeno erro no bote, a falta acontece. Agora sim, acredito que o Dorival tem que fazer essa leitura de ter algum jogador do meio campo, ou Arrascaeta, ou o João Gomes, ou o Everton Ribeiro, abrir para o lado, dar um pouco de amplitude para espaçar esse meio campo, porque se jogar por dentro, a marcação já está encaixada. E o Felipão deixou o jogo sempre com os zagueiros do Flamengo, deixa sair com os dois, o Felipe Luiz tem conseguido, às vezes o Léo, quando chega a marcação, fica mais difícil. Agora, a individual tem uma questão, né, Zinho, que é o desequilíbrio de um bom driblador, quer dizer, de uma jogada individual, isso o Flamengo tem gente capaz de fazer. Ayrton Lucas bota a bola na frente, chegou na entrada da área, trava com ele o Fernandinho, deu sobra ainda para o Flamengo, Thiago Maia, no aperto, ele chama o Rodinei adianta a bola, fica pedindo ali um pé alto, o Atlético vai recomeçar com o goleiro Bento, toque de peito do Thiago Maia, Rodinei, fugiu da marcação, vem ele, vem com a bola entre os jogadores do Atlético, falta marcada, e o primeiro cartão amarelo do jogo para o Pedro Henrique, Carlos Simão. E bem apresentado o cartão. Pedro Henrique dá um toque por trás, acertando a panturrilha do Gabriel Barbosa. O árbitro vem muito bem no jogo, o árbitro seguro, tranquilo. Há pouco deu uma advertência verbal no Hugo Moura e agora um lance clássico de cartão amarelo. Ele em cima da jogada apitou convicção e mostrou corretamente o cartão amarelo. A falta é perigosa, Gabigol faz cara de dor, já se levantou, mostra ali o tornozelo para o árbitro. Pedro Henrique, o primeiro amarelado na final. Davi Luiz ajeita em busca do primeiro gol com a camisa rubro-negra. São 55 jogos já pelo Mengão, os 2 zagueiros estão ali e mais o Arrascaeta. Léo Pereira, Davi Luiz são os candidatos à cobrança. Vai sendo armada a barreira pelo Bento. 5 homens do Furacão. Você vai ali para dentro do gol, é um show de imagens. Sejam todos bem-vindos. Conmebol Libertadores. O capítulo final da busca pela glória eterna 2022. Autorizada a cobrança.
Davi Luiz reclama do posicionamento ali da barreira. Vai o Arrascaeta, bateu de pé direito, ela fica no Fernandinho. Sobra do Léo Pereira, cabeçada. Na disputa por ali, Thiago Maia. A bola vai e volta. Fica numa região perigosa para o Furacão. Como teve um choque ali de cabeça com cabeça pelo jeito, a preocupação do Patrício Lustô e o jogo parado aqui em Guayaquil. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Divirta-se de mil maneiras. Bodog, faça seu jogo. Os dois vão se levantando ali, teve um coco a coco e o jogo está parado em Guayaquil. O Flamengo foi o primeiro do grupo dele, chega com campanha invicta à grande final. 5 vitórias e um empate na fase de grupos, eliminou Tolima nas oitavas, Corinthians nas quartas de final e deixou pelo caminho o Vélez Sarsfield, arrebentando com o Vélez Sarsfield na semi. No total, 11 vitórias e um empate tem o Flamengo até o jogo de hoje. O Atlético, segundo do grupo dele, 3 vitórias, um empate, 2 derrotas, a classificação dramática na rodada final. Por falar em drama, teve drama nas oitavas na eliminação do Libertad, nas quartas na eliminação do Estudiantes. E não podemos dizer muito diferente também. Nas semifinais deixou pelo caminho o atual campeão, o Palmeiras. Essa campanha cheia de façanhas do Furacão. 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Não tem ali o pedido de socorro, parece o Thiago Heleno, a vítima. Você está vendo aí? A principal vítima do choque de cabeças. Tanto que dá pra gente perceber ali sangue na toalha, né? Sangue na toalhinha ali com o Thiago Heleno, o general que vai deixando o campo, vai ser atendido do lado de fora, terminar o atendimento médico do lado de fora. O Thiago Heleno, Luiz Felipe Scolari, Mister Libertadores, conduzindo mais um time à grande decisão, campeão da Libertadores com o Grêmio em 95, com o Palmeiras, Duzinho em 99. A quarta final com 3 equipes diferentes. Jamais um técnico na vida da Libertadores conquistou títulos por 3 equipes diferentes. É o cara, Felipão, Paulo Calçade, que você pôde acompanhar de perto na entrevista coletiva ontem. E ele, assim, nesse primeiro tempo, ele tinha que pensar alguma coisa, né? Diferente. Assim, não é só o diferente pelo diferente, mas é dentro do jogo do Flamengo, conhecendo o adversário, o que fazer para impedi-lo de estacionar na frente da área e ficar tocando bola para Arrascaeta, para o Gabigol, para o Everton Ribeiro, o João Gomes, o Até Rodinei que passa. Aí seria um inferno. E ele conseguiu manter o Flamengo mais longe. Olha, o Flamengo tem 70% de posse de bola, mas são 70% que não conseguiu construir lá uma enormidade, um jogo enorme, fantástico. Não tá fácil. Vamos embora. Porque vem o Rodinei para meter cruzamento, sobe Bento e fica com a bola. Bom, o Thiago Maia já voltou, o xará dele, o Heleno, como a gente disse, o problema parece ser maior, tanto que volta ali com uma proteção, aquela tuquinha, né, como acontece, você está vendo aí, para ajudar a estancar o sangramento. Então os dois times nesse momento com 11 homens em campo. Libertadores na ESPN, não deixe de participar. Você, de que lado tá desta grande final? Vitinho escora. Este é Abner, cara de muitas assistências. Hoje teve pouca chance até aqui para apoiar o Abner, que fecha muitas vezes como terceiro zagueiro. A ele aí. Levantamento foi feito. Vitor Bueno se antecipando ao Davi Luiz para matar. Abriu ali os braços. Este é Vitinho, tenta caprichar no cruzamento. Ela resvalada no meio do caminho, ainda é do Furacão. Fernandinho, Kelvin, deu uma mexida no corpo, puxou, pé direito. Vem com ele o Ayrton Lucas. E aí o Fernandinho para acabar com a parada de vez. Tiro de meta para o Flamengo, senhor. Assim, o Atlético, muito diferente daquele Atlético que jogou na Copa do Brasil contra o Flamengo, que jogou com 3 zagueiros, ele até tem mais gente ali nessa parte defensiva, porque o Vitinho acompanha, né, homem a homem ao Rodinei, então faz quase uma linha de 5 ali, porque o Hugo Moura também baixa para acompanhar o Arrascaeta, mas está preparado para quando tem a bola, ter também a parte ofensiva funcionando. Com o Vitor Roque na frente, que ele fica entre os 2 zagueiros, tem a velocidade. E o Vitinho automaticamente, porque tem gás para isso, quando o Atlético tem a bola, ele já se torna um atacante pelo lado esquerdo, com o Kelvin aqui. Então tem 3 jogadores com mais o Vitor Bueno chegando por trás.
Olha o Thiago com espaço. Chega mais perto da área. Abriu para receber o Arrascaeta. Por ali o Abner Vinícius em um cruzamento com desvio. Ela fica na rede pelo lado de fora. Um desvio perigoso. O Flamengo vai para a cobrança do escanteio. Tenta crescer o Mengão. Hugo Moura bateu meio de raspão na bola. Deu susto no torcedor do Atlético ali atrás do gol. Arrascaeta para fazer a cobrança. Vários jogadores do Flamengo chegando por ali. A bola viaja. Thiago Heleno meteu a cabeça na bola. Tudo certo com a cabeça dele pelo jeito. Kelvin colocou muito à frente. Tá sozinho Ayrton Lucas. Não sobe a marcação o Furacão. É o choque das estratégias de Dorival Júnior, de Luiz Felipe Scolari. Dorival, antes do Flamengo, só um mata-mata de Libertadores na carreira. Corre atrás da bola o Gabigol, ele contra o Pedro Henrique. Pedro Henrique, se fosse um bandeirinha, teria acusado rapidamente ali o tiro de meta. Ela toca por último no Gabigol antes de se perder. Galera do Mengão nas arquibancadas, a conversa dos dois zagueiros. Você acompanhando todos os detalhes numa super transmissão. A Monique Santos está ligada, está torcendo contra o Flamengo. Tem aqueles que torcem para e os que torcem contra essas duas equipes. Tá valendo para todo mundo. Marcelo Cello, Clebin Simão. A Marcela Bastos está torcendo pelo Mengão. Aí o lançamento do Bento. Tá por ali sozinho Everton Ribeiro. A bola deu uma escapulida, ficou difícil para ele. Everton e bola foram pela linha lateral. O Atlético não foi bem depois de ter eliminado o Palmeiras. Só venceu 2 dos 9 jogos que disputou depois da classificação. Vem de 2 derrotas seguidas para o Red Bull Bragantino e para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não perdeu nenhum dos últimos 8 jogos que disputou. A última derrota foi em 28 de setembro. Mais de um mês, ou perto de um mês, perdeu para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Torcedor do Mengão dá o recado, aumenta o som. Tem resposta do outro lado. Claro que tem, do torcedor do Atlético. Passa bem o Thiago Maia. Aí a bola rolada no Gabigol. Marcado pelo Abner. Bote certeiro do lateral do Furacão. Este é Vitor Roque. Ficou no caixote no meio de 2. Ele tem personalidade, ele tem ousadia. Ele parte com a bola. Ainda Vitor Roque insistiu. Everton Ribeiro estava por ali. E a falta marcada, né? Porque o Rodinei já ganhava a jogada e foi bloqueado pelo Vitor Roque. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Claro, assine a internet com a maior estabilidade do Brasil. Funk Esporte perdeu ou quer rever algum lance desta final? Pegue o celular, escaneie o nosso QR Code, você vai direto ao espn.com.br. Assiste agora o que de melhor já aconteceu. Vê também que o presidente do Flamengo falou sobre a renovação de contrato do técnico Dorival Júnior. Está lá no espn.com.br. Acesse e não perca nada. Passa para receber o Arrascaeta. Vem no calcanhar. O Hugo Moura ganhou a jogada, ganhou a parada. Insiste o Arrascaeta. E o Arrasca. Grande ídolo do torcedor rubro-negro. O Hugo Moura apontou para a bola, mas depois do tranco fica mais fácil. Fica mais fácil ficar com ela. Foi pro tranco, cometeu a falta. É, falta pro Mengão. Você vai rever. Ó. Chega com... Lógico que a bola vai sobrar, né? Sem o adversário para atrapalhar. Paulo. Duda Gonçalves. Aproveitando para destacar que o técnico Felipão tem 6 homens no aquecimento, incluindo o atacante Pablo e também o Canóbio. Pablo, Canóbio, titulares recentemente em vários jogos do Atlético. Acompanhando a movimentação também ali no banco de reservas, a Duda Gonçalves. Cobrança de falta e pode ser perigosa. Se coloca em linha a defesa do Furacão. Bate o Arrascaeta, levantamento. Os jogadores do Atlético naquela região. Cabeçada firme para o lado do Pedro Henrique. O Flamengo fica com o arremesso. Vai tentando apertar o ritmo. 38 minutos. Arrascaeta no cruzamento forte. Pedro Henrique para rebater mais uma. Vem chegando para ela o Everton Ribeiro. 33 anos, 14 taças. Contando Taça Rio e Guanabara,
São 14 troféus do Everton Ribeiro com o Mengão. Aí o Léo Pereira. Este é João Gomes. Se craque o Flamengo faz em casa, tá aí um exemplo. Um candidato a cracaço da posição, João Gomes. Lançamento, Ayrton Lucas amorteceu, cruzamento forte. Outra vez o Pedro Henrique. Arrebatendo todas. O zagueiro do Atlético. Claro que o nosso intervalo vai ser super especial com o nosso time em Guayaquil, em São Paulo. Depois tem o Sport Center. Mais à noite o linha de passe. Que sábado histórico. Pedro está ali dentro da área. Oferece o corpo para o adversário. A bola escapuliu. É tiro de meta. Quero ouvir os nossos comentaristas com o relógio batendo no minuto 40 do primeiro tempozinho. O jogo, a gente percebe que o duelo tático está mais do que a criatividade, né? A marcação, principalmente do Atlético Paranaense, inibe a criatividade do Flamengo, aquilo que a gente falava. Tecnicamente, o Flamengo é superior. O Filipão tinha que fazer algo diferente para competir muito, para marcar muito, para equilibrar o jogo. E conseguiu. O jogo é equilibrado. Thiago Maia domina, deixa no chão Arrascaeta, observado por 3 do Atlético. João Gomes para escorar. Pedro Henrique na bola, Fernandinho, uma raspada. Vem lançado para ela o Léo Pereira. Recebendo os aplausos do torcedor do Flamengo aqui em Guayaquil, Calçade. O Felipão conseguiu marcar nesse primeiro tempo quem passa a bola e quem recebe a bola. Então tá muito difícil da bola sair e da bola chegar e encontrar, por exemplo, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro. Agora, se o Atlético trouxe para o primeiro tempo uma surpresa na marcação individual que dá certo, o Abner é terceiro zagueiro, com o Thiago Heleno, com o Pedro Henrique, tá ali o Pedro marcado e tal, o Dorival tem que, sem alterar a equipe, porque para alterar a equipe e botar o Cebolinha, ele tem que tirar um. Vai deixar o Flamengo com um volante e o Everton Ribeiro, tira o Everton Ribeiro, não tira Gabigol jamais, nem o Pedro. Então voltar reestruturado taticamente com o mesmo time, precisa ter mais movimento. Movimento é o quê? De ruptura dessa marcação do Atlético. O Flamengo tem condição de fazer isso. Olha a bola com o Atlético. Perdeu o Ayrton Lucas. Puxadinha do Kelvin. Vem João Gomes. O cara que se multiplica. E bate palma e chama o time. E a galera responde nas arquibancadas. São os momentos da decisão em Guayaquil. Obrigado a você, fã de esportes, que segue participando. Premier League na ESPN. O Bruno Sobral está ligado. Secando o Mengão, diz ele. Thiago Simogini também. Rubens Semedo diz: não estou torcendo para nenhum dos dois, mas não dá para perder a decisão da Conmebol Libertadores nos canais ESPN. Paulo. Pedro. O Arrascaeta constantemente ele vira para os atacantes, o Pedro principalmente, pede para aproximar, porque ele quer trocar passes curtos, que ele quer tabelar com os atacantes. E aí o segundo cartão amarelo para jogadores do Atlético. O Alex Santana até disse: eu vacilei. Deu uma puxada no calção ali do Everton Ribeiro. Ali marcado o Alex Santana. Foi dele o toque, atrapalhado pelo João Gomes, a virada não saiu. Alex Santana, cartão amarelo. Arrascaeta e o Flamengo trabalha. Devolução no corredor para o Rodinei. Everton Ribeiro. Toque de pé esquerdo, ele busca o Pedro. A puxadinha. Vai se mandando na velocidade o Ayrton Lucas. Carrinho do Pedro Henrique, já tem amarelo, hein? Carrinho do Pedro Henrique, já tem amarelo. Vai ali o árbitro Lustô, se aproxima do zagueiro do Atlético. Está expulso Pedro Henrique. Segundo cartão amarelo para o Pedro Henrique. O Felipão não se conforma. 43 minutos, que preju para o Atlético Paranaense. Eu quero ouvi-lo, Carlos Eugênio Simon. O Pedro Henrique havia recebido o cartão amarelo aos 29, por aquela entrada que acertou a panturrilha do Gabigol. Um lance clássico de cartão amarelo. E agora ele deu um carrinho, pega o pé do adversário, do Pedro Lucas, que acabou de entrar. Nós estamos revendo a jogada aí. Ele acaba pegando o adversário, também cartão amarelo, muito bem aplicado pelo Patrício Lustô. Portanto, o jogador foi expulso corretamente. O segundo cartão amarelo mais cartão amarelo igual a cartão vermelho. Tá certa a decisão do árbitro. Chegou atrasado, né, Zinho? Esse é o problema, marcação individual, tá bom. Você errou o bote e ele, toma um cartão porque
não vai chegar na bola num lance como esse, né, na nossa experiência, cerca, dá o fundo. E o Ayrton Lucas, aquilo que eu falei, é mais veloz do que o Felipe Luiz. Ele vai chegar mais à frente, vai chegar como elemento surpresa. É só você ver a direção da bola. A bola segue o curso normal quando o atacante ou o lateral ofensivo toca na bola. E ele pega só no corpo. O Simon foi perfeito, já tem cartão, não tem... Aí é aquilo que a gente fala, o jogo muda, né? É momentos como esse que o jogo muda. E vem aí o Matheus Felipe, que meteu um golaço. É zagueiro, né? Jogou naquele time mais reserva do Atlético contra o Palmeiras na terça-feira. O Matheus Felipe vem aí, é a resposta do Felipão para a recomposição. É um zagueiro, né? O Matheus Felipe. Ele vai ter que mexer no time, mexer na estrutura. O torcedor do Flamengo faz barulho por aqui, Calçadinho. Aquela história do jogo que ninguém sabe e ninguém pode contar, ela está acontecendo aqui. Por exemplo, Felipe Luiz, ele é substituído aos 20 do primeiro tempo. Perde um jogador importante? Perde. Nessa jogada era o Ayrton Lucas e é uma bola que um outro jogador poderia dar como perdido. O zagueiro vai chegar antes. Ele acelera, ele vai com tudo e aí ele toma o rapa. Felipe Luiz talvez acelerasse? Provavelmente não. E o Flamengo perdeu um jogador importante. Ganhou um que conseguiu acelerar até a velocidade. E isso gerou uma expulsão. Muda todo o cenário para o segundo tempo. Vai ser muito mais fácil para o Dorival ajeitar. E toda a ideia de jogar no campo do Flamengo, ela ruiu. Porque agora o Atlético deve baixar e ficar lá atrás. Matheus Felipe está preparado. Não sei se vai entrar antes do intervalo. O Flamengo tem a falta ainda para bater. Expulso Pedro Henrique. Everton Ribeiro no levantamento, Davi Luiz escora para o meio, ela fica no Fernandinho, aparece, ele traz o Rodinei, foi obrigado a dividir. João Gomes! Do jeito que a bola ficou oferecida, ele emendou um chutaço. E agora o clima fica mais tenso. Certamente, a partir dessa expulsão, Carlos Simon, o trabalho do Lustô deve ficar mais difícil, mais árduo. Exatamente, ele vinha numa atuação tranquila, com calma, os jogadores, havia um respeito recíproco entre os jogadores. A primeira falta aconteceu aos 8 minutos, um jogo pouco faltoso, mas depois da expulsão, a expulsão foi correta. Nós vimos aí um carrinho lateral, pegou só a perna do Ayrton Lucas, foi bem expulso. Agora a temperatura do jogo tende a subir, mas o árbitro é firme e está muito bem no jogo, tem que manter essa postura. Nos nossos vários boletins, entradas ao vivo. É um jogo de 90 minutos, tem um imponderável. Então, para os nossos comentaristas, a estratégia do Felipão vinha dando mais certo até do que a do Dorival no primeiro tempo. E, de repente, surge aí o imponderável, um cartão vermelho com 42 minutos para um zagueiro que vinha bem no jogo, né? Rebatendo várias bolas, expulso o Pedro Henrique. E aí ele tem que recompor essa defesa. E aí, assim, normalmente, né, o time baixa mais as linhas, faz aquele 4-4-1, duas linhas de 4. O Vitor Roque vai ficar mais sozinho na frente ainda. E o Flamengo vai continuar com a posse de bola. Vamos ver se vai ter o espaço que quer na intermediária ofensiva para frente. Que história o segundo tempo vai nos contar. Fica com um homem a menos o Furacão. Você ligado, torcedor do Flamengo. Mais otimista depois dessa expulsão, o Flamengo tem um homem a mais. Everton Ribeiro. Cabeçada na bola do Fernandinho, que volta como se fosse ali o terceiro zagueiro por enquanto, antes do primeiro tempo terminar. O Matheus Felipe chegou a tirar o colete, a se aproximar ali da linha lateral. Por enquanto, o Felipão vai de Fernandinho na zaga. Aí Bento. Levantamento, não deu em nada, matada no peito. Thiago Maia, do peito para o chão. Toque dele para o Davi Luiz. Este é Léo Pereira. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Tá demais, tá legal demais. Que sábado. Vem João Gomes, acelera, deu uma puxada e ajeitou o Thiago Maia. Fica bem aberto o Rodinei, vai chegando ali para dentro da área o Gabigol. Pedro também por lá. O Flamengo começa a rondar a entrada da área do Furacão. Tem um homem a mais. Everton Ribeiro. Felipão agora torcendo para o primeiro tempo terminar rapidinho para colocar a ordem na casa. 1-2, Rodinei, o cruzamento, Gabigol! Gabigol!
é com ele, hoje tem gol do Gabigol! Não deu tempo do primeiro tempo terminar, ele aparece por trás de todo mundo, saiu a tabela, 1-2, o cruzamento, preciso do Everton! Gabigol apareceu, empurrou para o fundo do gol, chapou de pé esquerdo e fez explodir a maioria aqui no estádio em Guayaquil. Gabigol neles, 1 para o Mengão, 0 para o Furacãozinho. É isso, né? Um lance no jogo, uma expulsão, mudou tudo. Fernandinho veio para recompor como zagueiro. Saiu do meio campo da marcação individual no João Gomes. Ele começa a jogada, abre para Rodinei, que tabela com o Everton Ribeiro, que é aquele jogador que o Dorival pediu para se movimentar, para circular mais. Foi a informação do Pedro Torre. E isso aconteceu. Nessa tabela, o Everton Ribeiro, né, com a sua qualidade, serve. E Gabigol, presença de área, artilheiro, fazendo a história. E realmente é aquele cara da decisão, Gabigol. Paulo Calçade, o cara meteu 3 gols em 3 decisões de Conmebol Libertadores. É o 4º gol em 3 finais diferentes. E o jogo tava chato a beça para ele, porque ele tinha o Abner grudado num posicionamento fixo pelo lado direito do Flamengo, não aberto. E tava muito difícil chegar a bola, porque toda a construção do Flamengo estava comprometida. E com a tática, a ideia de jogo, a estratégia do Felipão. A expulsão aos 43 criou um outro jogo. A bola circulou pela primeira vez e chegou no artilheiro. É aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém conta, porque não sabe quem é que vai escorregar, quem é que vai ser expulso, quem é que vai levar amarelo, e o jogo mostrou isso. E o Atlético estava indo bem. Acabei de dizer, né? O Felipão tá torcendo pro primeiro tempo terminar logo para dar uma ajeitada na casa. Deu tempo não. Abner, lá vem o Furacão. Cruzamento foi feito. Aparece de trás o Kelvin. Deu uma limpada, abriu espaço, arriscou de pé esquerdo, bateu torto para fora. Vai terminando o primeiro tempo, né? Logo depois do gol que saiu nos acréscimos, o árbitro fez o gesto ali de 1 minuto a mais. Agora sim vai pedindo a bola no Stô. Em festa magnética. Torcedor do Flamengo, que desfecho de primeiro tempo. 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Gol marcado por ele, Gabigol, o cara do jogo grande. Fã de esporte, nós vamos a uma rápida parada. Mas ó, você que se liga com a gente nesse jogaço aqui na ESPN, quem deve ser o rei da América neste ano, hein? Pedro Arrascaeta, Gabigol, os caras do Furacão. Sei que é difícil cravar o rei da América. O rei da TV a gente sabe quem é, só tem um. E você pode Guayaquil. Ayrton Lucas volta no Gabigol, com espaço, deu uma puxada. Ela passa pelo Pedro. Corre atrás para reaproveitar do outro lado o Rodinei. Cruzamento travado pelo Vitinho. Escanteio. Já é motivo para a galera vir junto. E chama o Everton Ribeiro. A galera pede, vai para cima deles. E o Everton Ribeiro ali como um maestro, chamando o torcedor rubro-negro atrás do gol. Everton Ribeiro encarregado da cobrança. Os zagueiros estão ali dentro da área. Davi Luiz, Léo Pereira. Bateu Everton, bateu com força. Tira o goleiro do Furacão. João Gomes arrisca de fora da área. Passou à esquerda, foi embora. O chute saiu torto, é só tiro de meta. São as emoções da final Conmebol Libertadores. Para você, fã de esportes. Vivemos juntos, dividimos a emoção de mais uma decisão. A busca pela glória eterna. Diretamente aqui de Guayaquil. Paulo. Duda. Felipão chamando Coelho e Canóbio para conversar. O Coelho já correu ali tirando o colete. O Coelho é um cara de ataque, joga mais pelo lado do campo. Felipão tá lá numa conversa tete a tete com os dois. Chama bem a atenção a Duda Gonçalves. Everton se manda o Arrascaeta, deu uma puxada mais adiantado na marcação. Este é Thiago Maia. Cresceu ali para perto dele o Fernandinho. Ayrton Lucas. A abertura foi feita. O Flamengo vai se mandando. Ayrton. O Pedro indica o melhor caminho. Estava preso na marcação. Não queria a bola, pelo menos não por enquanto. João Gomes recomeça. Léo Pereira. Aí Davi Luiz.
O Flamengo vai chegando aos poucos, vai empurrando cada vez mais para trás. O Atlético Paranaense deixou passar o Arrascaeta. Estava por ali o João Gomes, ganha a parada o Fernandinho. E o Atlético precisa de mais do Fernandinho a essa altura. Interceptação de Léo Pereira, estava no mano a mano. Mas assim, a gente percebe que a bola do Flamengo continua, olha aí. Gabigol tem condição legal, saiu o goleiro, pega Bento! Ficou grande, cara a cara com o Gabigol. Que defesa fez o Bento, saiu de trás o Gabigol, tinha condição legal. Ficou na direitinha dele, né? Que não é a melhor. É verdade. Aí ele ficou meio torto para bater e o Bento também fechou o ângulo. Aí o Flamengo propondo o jogo mais ainda, né? Nesse início do segundo tempo. O Atlético baixa as linhas, faz 2 linhas de 4, né? Agora o Vitor Bueno não marca mais o Thiago Maia. Ele fica lá pelo lado direito agora para bater com o Ayrton Lucas, porque o Kelvin teve que virar realmente lateral direito. Galera do Diário do Fla aqui conosco. Jonas de Alcântara, um abraço. Thiago Cordeiro. Aí o lançamento, Rodinei. Ele tá frente a frente com o Abner. Deu ali as mexidas no corpo. Gabigol, cruzamento, forte, mas o Pedro chegou a tempo de dominar. A bola não escapa. Que categoria, que fase vive o Pedro. É o artilheiro da Conmebol Libertadores com 12 gols. Tá fazendo a diferença. Everton Ribeiro. Alguns fãs de esportes até citando, Simon. No momento do gol do Gabigol, ele estava ali no limite de posição legal. Certamente houve a conferência do VAR, né? Houve a conferência do VAR, mas foi importante. O gol foi dado no campo e o Thiago Heleno dava condição. O gol foi legal, mas foi conferido pelo VAR. Cruzamento de Rodinei. Estava ali o Pedro contra o Matheus Felipe. Jovem zagueiro do Furacão. Traz para o lado. Mete lançamento. Vitor Roque. Ficou no meio dos 2 zagueiros do Flamengo. O Flamengo segue no campo de ataque em busca do segundo gol para dar uma sossegada na final. Se é que é possível. Pedro bateu colocado. Ele tentava por cobertura, teve o desvio. Ela subiu, foi embora escanteio. Desde a semifinal da Libertadores, o Flamengo acumulou 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E o título da Copa do Brasil conquistado há mais ou menos 10 dias. O Furacão não tem bons números desde que eliminou o Palmeiras. Everton Ribeiro é o encarregado da cobrança. Gabigol passeia ali dentro da área, acompanhado de pertinho. Bateu Everton, fechado. Subiu Abner para ceder mais um escanteio. Que cobrança traiçoeira, de repente a bola cai. Vem forte ali na região da pequena área. Everton Ribeiro mais uma vez. Falamos ao vivo de Guayaquil, no Equador. Bateu Everton, buscando a primeira trave. Aí a disputa pela sobra, Fernandinho sobe, João Gomes estava ali com o corpo desequilibrado, essa sobrou no Bento. Logo depois, Sport Center, às 10 da noite, linha de passe. Você, fã de esportes dos canais ESPN, conosco nessa. Levantamento de Bento. Vitor Roque na disputa. Vitor Bueno. Estava ali dando uma escoltada na bola, participando um pouco do jogo, Vitor Bueno. O Furacão vai começar tudo de novo com o Matheus. Vem buscar o Hugo Moura, que conhece muito bem o Flamengo, revelado no Mengão. Abner domina, dá coxa para o chão. Ele volta a passe no Vitinho. Aí se adiantando no campo o Atlético. Claro que não desiste, longe disso. Kelvin deu uma puxadinha, se aproximou da linha de fundo, é escanteio. É escanteio para o Atlético. O Atlético se abre mais, não tem outra alternativa, tem um homem a menos. Dá mais espaço para os ataques do Flamengo, mas se lança. Aí o Kelvin para a cobrança. Cara considerado decisivo em jogos importantes também para o Furacão. Kelvin no levantamento, Thiago Heleno, os 2 zagueiros estavam por ali. Só que a defesa está desprotegida e o Flamengo vai para a escapada de contra-ataque. Lançamento do Everton, Gabigol. Está por ali com ele, Hugo Moura. Chegou junto. Foi bom o trabalho de cobertura do Hugo. Paulo. Pedro Henrique Torre. Dorival está pedindo agora para o Flamengo manter a posse e alternar o jogo. De um lado para o outro, justamente para cansar mais o Atlético mesmo, porque tem essa vantagem numérica. E do lado do Furacão, o Canóbio já está sem o colete, já está preparado para entrar. Serão, pelo jeito, 2 substituições.
O outro é o Pablo. Paulo. Não é o Pablo, né? É o Rômulo. Rômulo. Oi, Pedro. Reservas do Flamengo agora para aquecimento. Vidal, Fabrício Bruno, Cebolinha, Pulgar, Marinho, também o Matheus França. São os nossos repórteres sem perder nenhum detalhe, trazendo você para dentro do estádio Monumental. Torcedor do Flamengo faz barulho. Flamengo com a bola girando o jogo de um lado para o outro. Toque do Davi Luiz, aí o Rodinei armou com o Everton. Volta o Vitinho. Tocou a cabeça na bola, foi ali para a disputa num segundo momento com o Everton. Valeu a disposição do Vitinho. Aí os dois, ó, Rômulo e Canóbio. Estão preparados. Vem para o jogo as alterações. Serão processadas pelo técnico Felipão. Ó, Vitor Bueno, acabei de falar, né? Tá sumido do jogo. É o primeiro escolhido, sai. Vem aí para o lugar dele o Canóbio com a camisa de número 9. É titular, muitas vezes, no Furacão. Acabou que não vinha jogando tão bem. E a segunda alteração, o Rômulo no lugar do Vitinho. Mexe duas vezes, portanto, o técnico Luiz Felipe Scolari. É assunto para os nossos comentaristas. Diga, Paulo Calçade. Bom, ele tem que mudar. Ele viu no segundo tempo que como o Flamengo voltou com a facilidade que teve no finalzinho do primeiro tempo. O Flamengo agora circula mais a bola. E o Flamengo joga por ter um jogador a mais, né, com uma vantagem que ele desconheceu em boa parte da primeira etapa. E o que vai ter? Um jogador mais agressivo, alguém mais perto também de Vitor Roque. O Canóbio lá é um jogador que baixa quando precisa baixar, e o Felipão precisa disso, de um time que se desdobre. É a tentação, as tentativas do Felipão. Ele foi correto nas mudanças logo no início do segundo tempo. Davi Luiz, 1-0, gol de Gabigol. É o relógio que anda rápido demais para o torcedor do Furacão a essa altura, que demora, parece demorar mais para andar para o torcedor do Flamengo. Rodinei, tem muita coisa ainda pela frente. Rodinei, o cara da volta por cima. Importante meter o último gol na decisão por pênaltis na Copa do Brasil. Gol de título contra o Corinthians há 10 dias. Fernandinho deixou de calcanhar, ela passou pelo Rômulo. Fica com o Thiago Maia. Aí a Arrascaeta deu um totalzinho, um biquinho, faz a ligação com o Everton Ribeiro. Lá vem o Flamengo, papa títulos para o ataque. Este é João Gomes. Aí o trabalho com o Gabigol, que volta no João Gomes. O Atlético aproveita, sai um pouquinho de trás, para não chamar tanto assim o Flamengo para uma região tão perigosa para a entrada da sua área. João Gomes ergue a cabeça. Que personalidade do João Gomes. Aí Davi Luiz, o toque por baixo, deu certo a ligação com o Everton Ribeiro. Ela chega perigosamente no Rodinei. Aí o Everton de pé para pé, bate o João Gomes, deu uma carimbada no Thiago. E aí a falta marcada. Falta no Abner. Torcedor chiou, reclamou. O jogo está parado pelo Patrício Lustô. ESPN, Star Plus, o esporte passa aqui. Betfair.net, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Volta o Everton Ribeiro já para armar com o Thiago Maia. Volta a cantar aqui em Guayaquil o torcedor do Flamengo. O do Atlético fica mais ali preocupado, mais assistindo o jogo a essa altura apenas. São os reflexos, né? O que os times produzem. O baque que levou o Atlético no final do primeiro tempo, movimentando as arquibancadas durante a segunda etapa. Caiu, se levantou, você viu o Gabigol. Arrascaeta. Disputa no pé de ferro com o Canóbio. Canóbio que não disputou Libertadores. Essa é a terceira Libertadores do Canóbio. Bateu para dentro da área o Rodinei. Não disputou só pelo Furacão, não. É a primeira dele com o Atlético Paranaense. O Canóbio está em campo. É solução que tenta encontrar o Felipão. Rômulo. Everton Ribeiro evita a saída. A bola ficou em cima da linha. O lance aconteceu ali pertinho do Bandeira. Jogada do Flamengo vai parar lá do outro lado, no apoio a Ayrton Lucas. Ele contra Canóbio, os dois apostam corrida. Fechou a porta o Canóbio. E você ligado, você dividindo com a gente a emoção de mais uma grande decisão da Conmebol Libertadores. Vamos juntos. É o relógio que anda, é o segundo tempo passando.
Arrascaeta botou na frente, Pedro conseguiu o domínio, ele bate de pé esquerdo. Estava um pouco adiantado o goleiro Bento, a bola desviada no meio do caminho se perde. Pintando a finalização de pé esquerdo do artilheiro Pedro. Nossa, você vai ver como o Flamengo vem, né? A movimentação, a troca de passes, o Arrascaeta. E ela acaba na raspada ali. Tocando no Matheus Felipe e foi embora. É escanteio para a bola, Arrascaeta. Georgian de Arrascaeta. Vem a cobrança, vem de curva. Matheus Felipe acompanhando o Léo Pereira que chegava no embalo. Foram 7 dos 12 gols agora. 7 de cabeça que o Furacão levou na atual Conmebol Libertadores. Tá se cuidando ali pelo alto. Furacão que volta à disputa de uma final de Libertadores depois de 17 anos, depois de enfrentar o São Paulo lá atrás em 2005. Tem um significado daqueles. É um time que vem cada vez mais fincando a bandeira entre os grandes do nosso continente. Everton Ribeiro. O lançamento foi feito. Rodinei na matada. Ele contra Rômulo. Aí o torcedor gosta. Rômulo dá o bote. Vem o Everton Ribeiro. Tomou a pernada do Rômulo. A falta está marcada. A posse de bola é do Mengão. Diga, Lazinho. Assim, as mudanças só foram de nome, mas a postura não tem como, né, o Atlético adiantar tanto com um jogador a menos. A expulsão mudou a estratégia de jogo do Filipão, que a gente já via conversando com o Pablo ali. O Rômulo entra pelo lado esquerdo para fazer a função que o Vitinho estava fazendo. Só que eu acho que o Vitinho faz melhor essa função, né? Até quando rouba a bola pela velocidade, pelo drible. O Rômulo é um atacante, jovem, 20 anos, 1,93 m, é um cara mais para as bolas aéreas. E o Filipão pode apostar nisso no final do jogo. Thiago Maia colocou na frente, cruzamento travado, Bento, antes do Gabigol. Tava de olho nesse rebote, espertinho, hein? Gabigol tava ligado ali dentro da área. Kelvin, vem junto dele o João Gomes. E foi para o arremesso, e tá valendo. Aí o Pedro acompanha o João Gomes. Pedro puxou, pé direito, ele bate em cima do Matheus Felipe. A bola vai cair para disputa, Thiago Maia. Aí a levantadinha de Hugo Moura. Pedro escora. Arrascaeta deu as costas para o general Thiago Heleno. Também vem trabalhando, Everton Ribeiro. Ele e Thiago Maia. O jogo vai ficar ali até a chegada do Vitor Roque para tentar apertar. Léo Pereira, 1-0, gol de Gabigol. Final de Libertadores, claro que tem gol de Gabigol. Finais, 1, 2, 3 e 4 gols marcados por Gabriel Barbosa. Aí o Flamengo se ajeita para sair jogando com o João Gomes. Um pouco mais atrás, aí o Lucas devolve no João Gomes e vem a alteração. Agora sim vem o Pablo. Ali preparadinho para entrar, vem o Pablo. Será que pinta aí a alteração? Centroavante por centroavante. Vitor Roque, que não marca há 12 jogos, saindo para a entrada do Pablo. Será que vai tentar algo diferente o Luiz Felipe Scolari? Os nossos comentaristas estão de olho. Vai jogando o Mengão, Léo Pereira. Do lado esquerdo, Ayrton Lucas. Sergião Trivela torcendo pelo Flamengo, tá ligado? Claro que tá. Se o Felipão tentar algo diferente, ele vai para um risco total, absoluto. O risco vai fazer isso nesse momento. Pelo Vitor Roque, não. Se adianta o Ayrton Lucas, perfeito no meio do caminho, Thiago Heleno. Aí a bola está de volta com o goleiro Bento. Chegou para perto dele o Pedro. Lançamento, é bola que viaja para dentro do campo de ataque. Acerta bem a cabeçada, Davi Luiz. Thiago Maia, matada de Arrascaeta, fugiu o Gabigol. O toque é para ele, sai o Bento. Goleiro do Furacão, bateu na bola do jeito que deu. 23 anos só tem o Bento. Imagina para ele, né? Para um cara que chegou com 9 anos de idade. 9 anos de idade. A chegada do Bento ao Furacão. Exatamente. Saiu o Vitor Roque, então, para a entrada de Pablozinho. Essa era esperada, né? Porque o Filipão não ia tirar um jogador de meio campo, se expor. Apesar que, assim, não vai ter outra situação. Em algum momento do jogo, ele vai ter que sair. Ele vai ter que buscar algo diferente nesse jogo, mesmo com um jogador a menos. Eu acho que ele sobe muito o time dele, cresce, né? Com o Pablo, com o Rômulo, já tem o Fernandinho. Agora, para buscar uma bola parada, ele vai ter que atacar, vai ter que sair para o jogo. Para criar situações de escanteio ou de cruzamento, a chegada do Abner, a chegada do Kelvin. Agora o Flamengo tomou conta do jogo.
tem a posse e encontra espaços que não tinha, porque tem um jogador a mais. E para fazer isso que o Zinho falou do Atlético, o Atlético precisa pelo menos de um pouquinho de bola, né? O Atlético tem 17% só, 83% de Flamengo. O Flamengo fica com ela e aí ele corre menos perigo com isso. Então o Atlético não consegue conectar o ataque, já não conseguiu fazer com o Vitor Roque. Com um jogador a menos é muito difícil e no final do jogo é tentar desmanchar a estrutura que já não é uma fortaleza nesse momento, para ver o que acontece. E lá vem arremesso, cruzamento do Kelvin. A bola viaja para dentro da área. Primeira tentativa no jogo do Pablo. Kelvin, o lançamento foi feito. Rômulo estava por ali. Rodinei antes dele. Mete a cabeça na bola. Olha a saidinha para dentro do campo de ataque do Furacão. Nossos comentaristas falavam sobre isso. Rômulo movimenta, contra 2, vigiado por 2. Foi se aproximando do cantinho do campo. Aí o Rodinei faz a proteção, sente que é só tiro de meta. É impressionante como caiu no abraço da galera rubro-negra de novo o Rodinei. É de patinho feio, de jogador descartável. Foi emprestado de volta para brilhar, para participar de momentos importantes. Ele curtiu ali toda a vibração do Gabigol depois daquela travada lá atrás. Arrascaeta, carrinho dele deu sobra, se manda o Atlético. Rômulo, ele tentou devolver no Fernandinho, faltou capricho no passe. Ela vai embora direto pela linha de fundo e depois do lance parado, apresentado cartão amarelo para o Arrascaeta, Carlos Simão. Sim, ele entrou por cima, acabou dando com a perna direita, acertando o adversário. O árbitro corretamente deu a lei da vantagem. Ela foi clara, efetiva e imediata. Assim se aplica a lei da vantagem, Patrício Lustô. E depois apresentou bem o cartão amarelo para o Arrascaeta. Você viu ali o Felipão aplaudindo o quarto árbitro, mas não é um aplauso assim, sincero. Eu queria que a imagem fosse revisada pelo VAR. Já fala o Pedro Torre. Se arma o Atlético, Rômulo um pouquinho mais centralizado. Aí o Fernandinho percebe o apoio do Kelvin. O Flamengo se monta dentro do campo de defesa. Este é Canóbio. Acertou o passo, ficou frente a frente com o Léo Pereira. Aí o uruguaio Canóbio. Ela foi embora, se perdeu, arremesso, e vem o Kelvin. Até trocou a bola, né? Pegaria uma bola mais seca para ter mais aderência das mãos, para lançar com força. E vem o Thiago Heleno também para dentro da área. Furacão tentando ser perigoso mais uma vez. Foi no primeiro tempo nesse tipo de lance. Kelvin arremessa com bastante força, buscando exatamente o Thiago Heleno. Ela tocou por último na defesa do Flamengo, escanteio, diga Pedro Henrique. O Gabigol por 2 vezes foi na beira do gramado ali, pediu à comissão técnica um spray na coxa direita, levantou o calção e tudo mais, só para observar. Voltou, parece normal, mas pediu um spray na coxa direita. Os detalhes trazidos pelo Pedro Henrique Torre. Kelvin, levantamento, cobrança de escanteio. Ela vai sobrando, Hugo Moura. Cara a cara com o Arrascaeta, deu uma puxada, ganhou espaço. É bom lance! Se atirou para a bola o Thiago Maia. E agora vem contra-ataque do Flamengo. Everton Ribeiro, brecou. Aí o Arrascaeta. Ali cara a cara com o Matheus Felipe. Volta rapidinho o Furacão. O Flamengo não conseguiu impor velocidade ao contra-ataque. Vem aí Vidal. Já então Arturo, King Arturo. Para participar da decisão da Libertadores. Ele que é um cara de muitas decisões na Europa. Ayrton Lucas. Toque do Gabigol. O torcedor canta aqui no estádio. Este é Everton Ribeiro. De um pé para o outro. O passe saiu com o esquerdo. Rodinei, Everton Ribeiro. João Gomes vai se movimentando o Flamengo. Passou pedindo o Gabigol. Aí a jogada recomeça com os zagueiros. 1-0 vai dando o Flamengo. João Gomes. Aí Thiago Maia. Este é Rodinei, de pé para pé. Estou tentando entender o que a galera está dizendo aqui no estádio. João Gomes. Deu uma puxadinha para ajeitar no Thiago Maia. O Flamengo tem bastante gente na região da área. Everton Ribeiro. Se mandou o Rodinei. Toca entre as pernas do adversário. Estava por ali para ajudar na cobertura. O Fernandinho já recebendo o passe do Rômulo. Cavadinha, Abner Vinícius, tocou no corredor, tá por aqui o Canóbio, tá com ele Davi Luiz. Chega batendo, sério, jogando para fora. Vem a alteração. Sai Thiago Maia. Thiago Maia vai embora. Arturo Vidal
Vem aí, Zinho. Assim, uma opção, né? Dá mais. O Thiago Maia tá vindo também de um problema, né? Ele ficou um tempo sem treinar. Pode ser muito por isso, né? Pelo desgaste físico. Porque vinha fazendo um bom jogo. Muito bem o Thiago Maia com o João Gomes. O primeiro homem de marcação, mas também saindo para o jogo. Pode ser a parte física e aí ele dá a classe, a qualidade, a experiência do Vidal também para um jogo como esse. O jogo está parado, são 2 jogadores do Flamengo caídos. Davi Luiz mais uma vez, você viu ali no detalhe o Arrascaeta. ESPN Star Plus, o esporte passa aqui. Novo Sensodyne Proteção Completa Mais. Saia do básico com 8 benefícios em 1. Agora eu consegui entender aqui com a ajuda dos nossos companheiros de cabine, que são locais, que são equatorianos. É a torcida provocando o Vidal, porque o Equador estará na Copa do Mundo, né? Então não vá ao Mundial, dizendo que o Vidal não vai à Copa do Mundo com o Chile. Rapaz, e o Vidal pegou na bola e acho que tem até gente com a camisa do Flamengo vaiando entre os equatorianos. É isso, então a provocação, eu disse, estava tentando entender, estava tentando pescar com a ajuda dos nossos companheiros. E a provocação ao Vidal, dizendo que ele não vai à Copa do Mundo. É o que canta aqui o torcedor equatoriano, lógico, tirando o sarro do Vidal. Paulo. Pedro Henrique. É exatamente isso, estava tentando entender também o que os equatorianos estavam falando, era uma provocação e aí a torcida do Flamengo está cantando o nome do Vidal. Botou na frente o Rômulo, chega para fazer a cobertura, Léo Pereira. O Rômulo acaba atingindo o zagueiro do Flamengo, cartão amarelo para ele, Simão. Cartão amarelo, ele foi com ânsia na jogada, chegou um pouquinho atrasado, o zagueiro afastou a bola e ele acaba pisando no pé do adversário. Bem aplicado o cartão amarelo. A história é a seguinte, né? A seleção chilena entrou com recurso na FIFA para ir ao Mundial e tirar a vaga do Equador. Perfeito. Porque alegava o seguinte, que o jogador Byron Castilho teria usado documentos falsos para participar das eliminatórias. E a FIFA não deu prosseguimento, recusou essa tentativa. Então, agora o equatoriano está se vingando do Vidal. Fazer o quê, né? Ele é o representante do Chile no jogo, Paulo. A assinatura não era do Vidal no documento. Mas isso mostra a participação do torcedor na grande decisão equatoriano, né? Não tem Flamengo, Atlético Paranaense, mas muitos estão aqui, né? Porque tem o prazer de ver 2 clubes brasileiros grandes, né? Fazendo uma grande final. Terans. Vem Terans. Esse vai ao Mundial. Não, dificilmente irá, mas a seleção dele vai, a seleção do Uruguai. Vem Terans, vem Davi Terans, o cara que mais criou oportunidades para o Furacão na atual Libertadores. Foram 5 chances claras criadas pelo Terans. Canóbio. Kelvin no levantamento. E eles continuam cantando que não vai ao Mundial. Davi Luiz. A sobra fica oferecida à defesa do Flamengo. Aí está ele, Arturo Vidal. E vem o Pablo, de ladrão, esperto. Hugo Moura, passe errado, interceptado pelo Everton Ribeiro. Aparece o Thiago Heleno. Fica no chão o General, falta nele, falta cometida. E tome pressão para cima do Lustô. E já apresentado o primeiro cartão amarelo. Não, o cartão amarelo para o Vidal. É o segundo cartão amarelo para o Flamengo. No primeiro o Arrascaeta já tinha levado 1. Agora o cartão amarelo para Arturo Vidal. E o relógio se aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Libertadores na ESPN, você ligado. Rubens Semedo. Está com a gente o Diego Holanda também. Ismael Brilhante. Em todo o Brasil, fã de esportes acompanhando. Hugo Moura. Sai um volante. Vem Terans. Quase que um meia atacante. Mas agora é aquilo que a gente tinha comentado. Vai ter uma hora que o Filipão vai ter que usar. E foi agora. 30 minutos, ele tira um volante, o primeiro volante, vai ficar só o Fernandinho fazendo essa função e coloca o Terans para atacar. Vai pro tudo ou nada o Felipão. O nada ele já tem, o time dele vai perdendo. Pablo teve um encontrão ali com a Arrascaeta, a arbitragem deixou correr. Olha o espaço, 2 contra 1. Pedro acompanha, tem a bola o Gabigol, brecou. Ele ergueu a cabeça, o passe foi interceptado. Aí o Everton Ribeiro.
Esse decide recomeçar. Vamos juntos, fãs de esportes. É a reta final do jogo. Vai dando o Flamengo 1 a 0. 1 a 0. Gol de Gabigol no finalzinho do primeiro tempo. Escrevendo seu nome na história. Marcando em 3 finais diferentes. São 4 gols do Gabigol. Em finais diferentes. Davi Luiz. Aperta por ali o passo o Pablo. Tem o recuo até Santos. Pablo chegou ali para perto dele. É uma boa história também o Pablo. Depois de rodar, de passar pelo São Paulo. Ajudando o Furacão a chegar à grande final. Ele domina contra o Léo Pereira. Ela ficou no bate-rebate. Aí Vidal. Deu um golpe na bola. Bateu com estilo. Ele chama o apoio do Rodinei. Passa junto o Everton Ribeiro. Mais centralizados Gabigol e Pedro. Aí o Everton. Toque na frente. Arrascaeta. Partiu Gabigol. Tem condição legal. Pedro acompanha. Vem o cruzamento. Thiago Heleno. Aparece para tirar. O Gabigol estava tentando a deixadinha no Pedro. Que perigo, que lance. Ah, direitinho. Essa perna direitinha. Funciona pouco? É um cracaço, né? O Gabigol. Um cara vitorioso. Um jogador que, se terminar assim, dia 7 tem convocação. É mais uma pulguinha atrás da orelha do Filipão, do Tite, né? Porque o Gabigol realmente ele cresceu muito em produção, fazendo uma função diferente. Mas faltou a perna direita para um passe mais preciso. Everton Ribeiro bateu o escanteio, primeira trave, mergulhou o Léo Pereira. Olha, sobrando com ele, Pablo não deixa. Rodinei se antecipa ao Terans. Aí o Everton Ribeiro vem trabalhando, Léo Pereira, lateral da área, puxou para perto do canto do campo. E vai o Léo, ó, que disposição. Aí o chutão do Rômulo não deu em nada. É lateral para o Flamengo e o relógio anda. A aflição vai aumentando. Que tensão aqui no estádio em Guayaquil. Paulo. Pedro Henrique Torre. Felipe Luiz às vezes está quase como auxiliar do Dorival. Está inquieto, nervoso, levantou agora, deu uma bronca no Rodinei por posicionamento defensivo. Discutiu bastante ali com o Rodinei, no bom sentido, deu uma cobrança mesmo. Está inquieto o Felipe Luiz. Ah, tem toda a pinta. Entende muito de futebol, tem toda a pinta de que pode seguir na carreira o Felipe Luiz. Pedro usa o corpo, faz a proteção. Aí o Gabigol para armar. Ele buscava o Arrascaeta. Antes Thiago Heleno. A puxada para o lado. O campo vem acabando. E acabou. O lançamento fez aquela curva por fora da lateral. É arremesso para o Flamengo. Libertadores na ESPN. Você nos acompanhando. E seguirá ligado. Descendo aqui Rodrigo Vilas, o Denilson Savage. Estão acompanhando com a gente o jogo nesta tarde. Tarde, quase início de noite no Brasil. Aqui 2 horas mais cedo, né? O jogo começou às 3 da tarde no horário do Equador. Abner Vinícius, solta no Rômulo, passa o Abner. A bola foi devolvida para ele. Tá fechando por ali o Rodinei. O Atlético tem 4 jogadores no ataque. Acabou passando um pouco da linha da bola o Canóbio. Adianta o Pedro. Se manda Everton Ribeiro. Corre muito ali por dentro o Gabigol. Pedro no Everton. Passe forte. Chegou para cruzar de primeira. Matheus Felipe amortece. Com o Atlético agora subindo para tentar o empate e com a linha defensiva desprotegida, porque é só o Fernandinho, o que acontece? O Flamengo está empilhando situações, atacando essa linha com espaço, com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta. A chance de sair o segundo gol assim, ela é enorme. Ela é enorme, porque é uma vantagem que o time não teve ainda no jogo. Primeiro tempo foi de sacrifício, o segundo é de controle até agora, mas dá para chegar ao segundo gol. O Atlético está sofrendo. Lá vem Vidal com a bola. Gabigol está impedido, ele breca. Acha mais pela meia direita o Everton Ribeiro. Flamengo ali com 5 jogadores, chegando para o ataque. Vidal pediu o recuo, se manda o Rodinei, para o cruzamento de primeira, Thiago Heleno deu sobra, mergulha, Arrascaeta. Sentiu. Ela ficou com o goleiro, sentiu e parece ser cãibra, né? Pela puxada na ponta do pé. Do jeito que caiu, sentiu ali o Arrascaeta. João Gomes ataca o Flamengo, é a superação do Arrascaeta. João Gomes puxou para abrir espaço. Tentativa no carrinho, perigoso ali do Thiago Heleno. Teve carrinho também do Vidal. Aí João Gomes. O Dorival desesperado fazendo gesto de calma. Dá uma segurada aí, rapaziada. Vem Cebolinha, já.
no time do Flamengo. É um elenco de muita qualidade. Reta final do jogo, Cebolinha vem aí. Everton Ribeiro tocou mal, agora erra. Fernandinho na recuperação, parte o Pablo. Davi Terans. Rômulo vai se mandando o Abner. É hora daquele gás final. É hora do último pique. Vale muito, vale a glória eterna. Terans chegou perto da área, bateu forte, deu rebate o Santos. O torcedor do Atlético está pedindo pênalti na sequência do Canóbio. A bola dominada pelo Santos. Havia ali uma disputa por espaço, né, do Canóbio, me parece, com o Léo Pereira. O torcedor fez aqui o barulho. O lado furacão das arquibancadas chiou. Já, claro, tema para Carlos Eugênio Simon. Vem o Flamengo, Ayrton Lucas, cara a cara com o Kelvin. Botou na frente, a meia-lua. Kelvin se recupera. E agora o escanteio, os jogadores do Atlético ficam apontando lá para o outro lado, como que dizendo: pode ouvir o VAR, pode ouvir o VAR. Paulo. Pedro. Vitor Hugo vai entrar também junto com o Cebolinha. O banco do Flamengo está ali desesperado. Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, todo mundo tentando auxiliar o Dorival. Está um desespero bem grande ali no momento. E o lance do Ayrton Lucas com o Canóbio, Carlos Simon. Não houve a penalidade máxima. Uma disputa de bola, disputa por espaço dentro da grande área. Houve o contato físico, mas não foi faltoso. Não foi pênalti, acertou o árbitro. Vai para a cobrança de escanteio. Nós teremos as substituições e agora a cobrança de escanteio para o Flamengo. É você, fã de esportes, ligado com a gente em todo o Brasil. Olha a cobrança que vem. Não é uma cobrança, é uma virada de jogo. Vem até o Rodinei. Everton Ribeiro de longe, ele bateu, a bola passa por cima. Percebeu o Bento que ela sairia, já deu uma recolhida nos braços. Sai Gabigol. Gabigol, você está vendo aí na imagem. Gabigol vai deixar o time para a entrada do Cebolinha. E o Vitor Hugo também vem. Ele pediu para sair, né, Paulo? O Gabigol, ele fez o gesto, né? Pedindo para sair de desgaste físico. A Arrascaeta já era o normal, né? Muito desgastado. Não aguentaria o jogo todo mesmo. Então as alterações processadas pelo técnico Dorival Júnior, Paulo Calçade. Tem o banco para usar, tem uma vantagem, precisa fisicamente também competir. O Atlético tem espaços para serem utilizados pelo Flamengo, aí olhando do ponto de vista do a profundidade no jogo agora, ela é toda favorável ao Flamengo. A bola pode chegar no Pedro, pode romper a marcação com o Cebolinha. O Atlético dificilmente consegue dobrar porque tem um jogador a menos. Então são alterações para até buscar o segundo gol e se proteger no centro do campo também. Vitor Hugo, apenas 18 anos, disputando uma final de Libertadores. Ataca o Furacão. Esse time não desiste nunca. Nenhuma história atrás da outra de superação, de buscar os resultados até o final. Resultados que trouxeram o Furacão para esta segunda decisão de Conmebol Libertadores. E agora a falta é perigosa. Terans sofre, Terans bate a falta pelo jeito. O relógio vai se aproximando dos 40 minutos do segundo tempo. Torcedor do Flamengo torcendo para o relógio andar rapidinho, do Furacão ao contrário. Vai Terans, ali posicionado. É pelo jeito, pela distância, para um levantamento para dentro da área. Leva seus jogadores mais altos do Atlético Paranaense. Vai o Terans, o levantamento vem no capricho. Pablo, escorou de cabeça para fora. Tiro de meta, reposição. ESPN, Star Plus. O esporte passa aqui. Motorola Edge 30. Ouse comparar. Câmera de 200 megapixels. A maior do mercado. Perdeu ou quer rever o gol de Gabigol ou a expulsão de Pedro Henrique? Pegue o seu celular, escaneie o nosso QR Code e você vai direto ao ESPN.com.br. Vê tudo o que de mais importante já aconteceu nesta final e vê também a premiação para jogadores do Flamengo em caso de título. Acesse e não perca nada. E vem o Mengão, vem com o Rodinei.
É a reta final do jogo, a reta final da decisão da Conmebol Libertadores. Um dia histórico. A terceira final seguida com brasileiros em ação. Everton Ribeiro. E uma rivalidade que vem aumentando. 9 mata-matas nos últimos 11 anos. Na Libertadores se cruzaram apenas uma vez em 2017. Vitória do Flamengo 2-1. Vitória do Atlético 2-1. Os mandantes venceram por 2-1 ainda na fase de grupos em 2017. De todos os caras que estiveram em campo desses dois jogos, só o Thiago Heleno restou para contar a história agora na final em 2022. Ayrton Lucas coloca na frente. Lá vem o jovem, lá vem o garoto Vitor Hugo. Este é Everton Ribeiro. Cebolinha se desloca. Passa o Vidal. Se manda aqui pela direita. A vai para ele por ser chileno. Rodinei. Na entrada da área, Cebolinha. Fernandinho evitou o contato. Everton Ribeiro. E gira o jogo o Mengão de um lado para o outro. Ayrton Lucas bateu cruzado. Tentou chegar na bola o Pedro. Ela passa cruzada, se perde. Vai pela linha de fundo. Tem que se soltar para o tudo ou nada. O Atlético Paranaense. A aflição ali de um dos grandes ícones dessa fase vitoriosa. Arrascaeta já do lado de fora do campo. Chegou chegando, cometendo a falta. João Gomes derrubando o Terans. O torcedor tá pedindo mais um título. É a musiquinha, vamos ser campeão. É o que canta o torcedor do Mengão aqui. Kelvin. Tem jogo ainda, tem bola para rolar. O Furacão vai tentar se lançar. O Kelvin foi desarmado. Vitor Hugo. Tá passando por meio do Cebolinha. Aí Matheus Felipe. Este é Fernandinho. Deu uma puxada para perto da linha lateral. O jogo não acabou. Terans contra o Vidal. Conseguiu brecar. O árbitro acompanhava o lance de pertinho. Pegou a falta. 3 jogadores do Flamengo correndo atrás do Terans. Você, fã de esportes, de olho. Lúcio Mota está dizendo, Paulo Andrade vai gritar, Mengão campeão. Jaeliton também aqui conosco. Abner foge bem da marcação do Vidal, meteu o cruzamento fechado, tira Davi Luiz. Foi para a bola, foi para a cabeçada firme, jogou o perigo para longe. E vai o Abner ali para o arremesso, Filipão agitado. Dorival Júnior, antes do Flamengo, apenas um mata-mata em toda a sua história de participações na Libertadores. Uma eliminação na oitava de final. Aí o Abner com a bola nas mãos, antes a conversa do árbitro ali dentro da área. Estamos chegando no fim. Mas vai deixar para quem tem mais força. Vai o Fernandinho. O Atlético vai para aquele cruzamento. Fernandinho toma longa distância. Lá vai Fernandinho para o arremesso, buscando o Thiago Heleno, subiu no meio de bastante gente, a bola ficou perdida, afasta a defesa do Mengão. E aí o Pedro manda lá para o outro lado, despeja a responsabilidade no adversário. O Atlético tem de começar tudo de novo, levantamento do Bento, vai para o abafa o Furacão. Este é Terans, ali perseguido pelo João Gomes, cortou o Terans, que jogada, caiu, falta marcada. Sensacional o movimento do Terans, foi derrubado. A aflição aumenta por aqui, o torcedor do Flamengo, vez dele ficar mais quieto. Do outro lado, se agita o torcedor do Atlético. Acredita até o final, não dá para duvidar desse time. Classificações históricas contra Libertad, Estudiantes, mesmo contra o Palmeiras, mas para a fase final do jogo, na virada. Vai tentar até o último momento o Atlético. O Flamengo se segura, com o apoio agora do seu torcedor que volta a cantar. A esquerdinha é bem boa, né, Terans? Ali preparado para fazer a cobrança. Nós vamos com quase 45 minutos do segundo tempo. 1 para o Flamengo, gol de Gabigol, 0 para o Furacão. Vai Terans e agora vai pelo jeito para a cobrança direto para o gol. Barreira arrumada. Tem trabalho ali o Lustô. Vem a autorização, vem o apito, vai Terans, bateu direto, pega Santos! Fez a pose o ex-goleiro do Atlético. Foi pra bola, seguro, sem dar rebote, sem dar moleza.
Nós vamos até 50, tem mais 5 de acréscimos. Paulo Calçadezinho, aqui ao meu lado os nossos comentaristas. Pedro no domínio. Será que parte o Flamengo tentando de vez o segundo gol para matar o jogo, para se tornar o campeão sem maiores sustos até o final? Tem bola ainda para rolar aqui em Guayaquil, estádio Monumental. Para uma monumental decisão de Conmebol Libertadores. Aí o Rodinei. A abertura foi feita. Vitor Hugo devolve no Rodinei. Passou o garoto. Disputou no corpo. Abner insistiu para fazer o desvio, para jogar pela linha de fundo. E você vem para dentro do estádio. É o torcedor que fala. A mobilização de torcedores do Flamengo. Aqueles que aqui estão, os privilegiados, acompanhando de perto o que vai se tornando o tricampeonato do Mengão. Vai tentar de que jeito a cobrança de escanteio. Um toquezinho do Everton. Rodinei ameaça. Aí o Vitor Hugo. Vem chegando o Everton Ribeiro. Puxou, pé esquerdo. Mais atrás o Vidal. Lançamento. Pedro no domínio. Cara a cara com o Thiago. Ele colocou pra fora. Aquele toquezinho para tentar matar o goleiro, Calçade. Esse foi um jogo raro em que ele não passou pelo Pedro. O jogo todo, né? O jogo, o Pedro não foi assim, o ponto final do ataque do Flamengo. Ele conseguiu pouquíssimas finalizações, essa agora foi muito importante, né? O Gabigol é que conduziu o Flamengo até agora, né? O Gabigol que deixou o campo, não assim pelo jogo fácil do primeiro tempo, que não foi um jogo fácil, não foi simples de ser entendido, assimilado pelo Flamengo. O Gabigol surgiu com o fato novo, que eram 11 contra 10. E agora o Pedro tem essa dificuldade. Segundo tempo são 10 finalizações, mas só 2 no alvo do Flamengo, né? Era para ter um pouco mais de efetividade no interior da área e isso não aconteceu. O mesmo número de acertos do Atlético Paranaense na segunda etapa, chegou bem menos. Vimos ali, né? Gabigol pela Conmebol eleito o cara do jogo. Fez o gol, né? O jogador que até o momento é o decisivo. Mas eu destacaria outros jogadores, principalmente João Gomes. Fez um grande jogo e Everton Ribeiro mais uma vez. O tempo passa, o Pablo se irrita. Flamengo vai recomeçando a sua jogada e a aflição ali dos torcedores. É o relógio chegando no minuto 48 do segundo tempo. Tudo isso acontecendo e o Santos dá essa puxadinha aí contra o Pablo. E tome levantamento para dentro do campo de ataque. Sobra fica com Cebolinha. Pedro tá ali com ele. Vai se aproximando do tricampeonato, o Mengão. Vai se aproximando o Flamengo. Já não contém as lágrimas a torcedora. É a emoção tomando conta aqui do estádio Monumental em Guayaquil. 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético. A expulsão do Pedro Henrique no final do primeiro tempo e logo depois o gol marcado pelo Gabigol. E a área técnica do Flamengo é um baile. Já está todo mundo ali. Mas esperando para aquela invasão tradicional. Vamos entrar pelo que prometeu o árbitro no último minuto. É aquele grito agora aqui dentro das arquibancadas. Dá-lhe Flamengo para cima deles. Everton Ribeiro. Quem é que para esse time do Flamengo? Essa máquina de conquistar títulos. Bateu meio esquisito na bola o Santos. Pegou mais grama do que bola. Abner, lançamento feito, passagem do Rômulo. Sobrou no Santos, vibra, comemora Davi Luiz. São os últimos segundos. Já vem os pedidos de final do jogo do banco de reservas do Mengão. Acelera Vidal. O Flamengo tem 4 jogadores no ataque para tentar definir de vez a parada. Com Everton, Cebolinha para dentro da marcação, limpou. Fica na cobertura do Fernandinho. Olho no Lustô. Segundos finais. O desespero dos flamenguistas pedindo o final. Vem buscar o Vidal. Aí a bola com o Ayrton Lucas. Everton Ribeiro vai terminar. Olho no árbitro. Acabou! O Flamengo é tricampeão da Conmebol Libertadores. É uma máquina de títulos. Ninguém para esse time. Essa mania de ganhar. Agora são 11 títulos em pouco mais de 3 anos.
decisão. Vence um bravo Atlético Paranaense. Faz o seu torcedor explodir de alegria aqui no estádio e em todo o Brasil. Mengão neles. 3 vezes. Mengão neles. Campeão da Conmebol Libertadores. A América do Sul é rubro-negra e é rubro-negra do Flamengozinho. Merecido, né? Um time que fez uma campanha brilhante. É a melhor campanha, né? De um time com a invencibilidade. Bateu aí o Corinthians, que tinha uma invencibilidade também maravilhosa, mas tinha muito mais empate. O Flamengo vence num jogo muito equilibrado. Tem que se destacar a aplicação, a estratégia do Filipão. O jogo estava muito igual e com uma expulsão mudou o jogo. E sai o gol do... É a cara do Everton Ribeiro, o cara da assistência para o gol. É um cara que divide e se multiplica dentro de campo. Aí está ele, o Flamengo, o campeão da Conmebol Libertadores 2022. De novo, pela terceira vez, no topo do futebol do nosso continente. Uma nação inteira em festa. É o Mengão, tricampeão, Conmebol Libertadores 2022. Tem dono e um dono incontestável chamado Flamengo. O momento da festa, da alegria dos jogadores, a taça erguida. O Flamengo comemora 1-0 para cima do Furacão, do valente Atlético Paranaense, gol marcado pelo Gabigol, o senhor decisões. Mais uma vez escrevendo seu nome numa conquista importante. Paulo Calçade, aí está o grande campeão. Grande campeão que jogou muita bola no decorrer do torneio, né? De fase após fase, que veio colocando, a partir do Dorival Júnior, aquilo que poderia fazer dentro de campo, né? Que cada um pudesse extrair um pouquinho mais. O Dorival, ele acertou todos os setores da equipe, defesa, meio de campo, ataque, reposicionou o Gabigol, redefiniu também Everton Ribeiro, que veio jogar um pouquinho mais por dentro, colocou o Pedro na equipe, então ele tomou decisões muito importantes, trouxe paz para o time, tirou um pouco mais, aliás, um pouco não, né? Muito mais do que cada um vinha jogando, trouxe para a equipe jogadores como o Rodinei, eu digo trouxe mesmo, porque o torcedor queria ele bem longe, queria ele fora. Então o Rodinei passa a ser um jogador importante dentro do sistema do Flamengo, o Léo Pereira também, o Davi Luiz não estava legal, melhorou demais, que é um grande jogador, melhorou Felipe Luiz, então todos os setores, e o Flamengo aí vem com Cebolinha, com Vidal, com mais jogadores a partir da janela de inverno, e tá aí, um belíssima conquista, belíssimo título, mais uma do Flamengo, super merecida conquista, Paulo. Que momento delicioso para o torcedor do Mengudo. O Mengão comemorando mais um título da Conmebol Libertadores. A gente faz só uma pausa, tá? Porque vem aí o Sport Center com tudo sobre essa conquista. A movimentação de todo o nosso time em Guayaquil, também em São Paulo, nos nossos estúdios. Eu digo que a festa do rubro-negro não tem hora para acabar. A programação especial do campeão também vai longe aqui na tela dos canais ESPN Star Plus. Com essas lindas imagens, nós vamos encerrando. Agradecendo você, fã de esportes, pelo carinho da audiência. Todo o nosso time, né? Quem esteve à frente e por trás das câmeras. Mais uma vez, a dedicação especial ao nosso Leonardo Santos. Força aí, Léo! Feliz com a vitória do Flamengo, passou mal, está no hospital, mas está ligado. Já está se recuperando, vai voltar em breve para o Brasil, são e salvo com muita saúde. Grande Léo, para você também esse título, tá comemorando, tá sorrindo. Vamos pegar um souvenir, por que não? Pedaço da rede também faz parte da festa dos torcedores rubro-negros. Valeu pelo carinho, pela audiência, por tantas mensagens, por tanto carinho ao longo de tanta semana. Até o momento, aquele momento que todos nós aguardávamos. O momento da final e da consagração do Flamengo. Mengão, 1, 2, 3 títulos, tricampeão da Conmebol Libertadores. Valeu, ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Consagrado no